Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma vez, nessa noite de terça-feira, fria, né? Mas que nós vamos aquecer o nosso corpo e o nosso coração através da reflexão e da ajuda. Graças a Deus. Os amigos espirituais de há muito aqui se encontram, muito antes de nós chegarmos, eles preparam o ambiente para nos receber. Eles recebem cada criatura que entra dentro daquele portão, envolve a cada um. Eles são conhecedores da problemática, da dificuldade de cada um, e cada um vai ser tratado conforme a sua necessidade. É preciso que a gente possa interagir com a espiritualidade através da nossa postura interior, né? A abertura do nosso coração, do nosso desejo de receber ajuda, né? Colaborando para que a espiritualidade, ao fazendo a sua parte, nós possamos fazer a nossa. Lembrando, dando boa noite aos nossos amigos, às pessoas que possam estar nos assistindo pela internet. A nossa exposição aqui é sempre passada ao vivo para as pessoas, né? Então nós lembramos que nós temos as nossas atividades todos os dias da semana de palestras, com exceção das sextas-feiras, onde nós realizamos um trabalho especial a partir um determinado mês. Nós começamos a fazer atendimento a químicos dependentes e seus familiares. É um trabalho importante para as pessoas que passam por esse tipo de problemática tão difícil, né, que a humanidade, de um modo geral, está vivenciando. Aqueles que souberem de alguém que precisa de ajuda, é uma maneira de estarem aqui conosco, né, recebendo uma ajuda, um apoio, não só para os dependentes, mas também para os familiares. Acontece às sextas-feiras e começa às 19h30. De segunda a quinta nós temos as palestras, inclusive de sábado e domingo. De segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, às quartas-feiras às 14h30, aos sábados, por enquanto às 17 horas, nós estamos pensando em passar esse horário para as 15 horas, e de domingo às 10 horas, onde nós fazemos também, temos a evangelização infantil. Enquanto os pais estão aqui, ouvindo a palestra, recebendo seu passe, as criancinhas estão lá em cima, recebendo algum ensinamento, brincando, interagindo uns com os outros. É muito importante. Depois eles descem e recebem o passe também, né? Então aqueles que quiserem, tiverem as crianças, podem vir aos domingos às 10 da manhã, nós estamos aqui. Nosso trabalho social acontece todo segundo sábado de cada mês. Nós estamos atendendo 62 famílias com as cestas básicas, né, que nós fornecemos, através da ajuda, inclusive, e também de algumas pessoas que participam, e nós estamos convidando aqueles que quiserem vir conhecer o trabalho, conhecer as famílias, participar conosco. É muito importante a participação de todos, viu, queridos? É um trabalho super interessante, em que a gente percebe, né, a gente sempre acha que faz muito pouquinho, que são poucas pessoas, mas são mais de 300 pessoas. Essas 62 famílias estão aqui conosco, porque eles passam o ano todo conosco recebendo, né? E depois, no final do ano, nós estamos junto com eles através de uma festa que nós realizamos para as crianças dessas famílias, com presentes de Natal que nós angariamos. É um trabalho muito importante, né? Aqueles que quiserem vir participar conosco serão bem-vindos. Também aos sábados, todos os sábados agora, nós estamos realizando uma entrega de lanches para as pessoas que ficam nas imediações do metrô, aqui Carandiru, Santana, né? Esse lanchinho é entregue agora, nessa época do frio, com leitinho, com chocolate, né? Um lanchinho gostoso, né? E é muito importante também. Vocês veem, hoje faz fila aos sábados, existem outras entidades trabalhando, mas é muito bom quando a moçada chega lá, eles já estão esperando, eles estão nos aguardando, e é muito importante a participação. Aqueles que quiserem vir participar conosco também serão bem-vindos. É um trabalho importante também que nós realizamos na casa. Então é isso, queridos. Vamos agora nos preparar para fazermos a nossa prece, buscarmos a interação definitiva através da nossa presença com a espiritualidade superior à nossa casa mais uma vez essa noite. A equipe médica sempre a postos, né? O nosso ambiente é pequenino, mas ele se expande fluidicamente, né? São trazidos espíritos para receber tratamento, assim como nós necessitamos. Eles são trazidos, são principalmente jovens, que a terça-feira se dedica a esse tipo de tarefa, aos químicos dependentes que partem para o outro lado, ainda dependentes, como desencarnaram, e muitos, como nossa casa, recebem esses
A maioria são jovens, queridos. Alguns ainda em maca, outros em cadeiras de roda, outros são trazidos andando devagarzinho, alguns já estão se preparando, alguns já estão recebendo algumas pequenas tarefas, mas eles estão aqui. São muitos, né? E nós, durante as vibrações, lembramos sempre desses nossos irmãozinhos. Sejam bem-vindos, queridos, que a paz de Jesus envolva também nesses instantes. Assim, elevamos o pensamento, queridos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade abençoada das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia abençoado de hoje, por nossas vidas, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelo sol, pelo aquecimento, até mesmo pelo frio. Enfim, Senhor, obrigado por todas as oportunidades que nos concede de estarmos vivendo, vivenciando nossa experiência terrestre no aprendizado da tentativa do nosso crescimento, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação de vencermos as inferioridades ainda presentes em nós, mas que a bondade do seu amor nos fortalece. Nós não temos o direito de pedir que nos tire as provas pelas quais precisamos passar, mas nós te imploramos, Pai amado, que estejas conosco e nos dê forças para que nós possamos superá-las, possamos suplantá-las através do esforço de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, e esteja conosco. Agradecidos por esta oportunidade, nós vamos voltando a esse ambiente, reabrindo os nossos olhos e nos colocando à disposição da espiritualidade, que durante o período da exposição trabalha conosco. São feitos pequenos tratamentos, cirurgias pequenas que podem ser realizadas, cujo complemento se dá durante o trabalho dos passes. Mas nós já estamos sendo tratados, por isso que ele nos pede bastante atenção, bastante silêncio, para que, compenetrados, nós possamos permitir a espiritualidade que trabalhe conosco. Nós vamos receber com muito carinho o nosso companheiro Gessé, que fará por nós hoje a exposição do livro É o Motivo, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, o médium, o Espírito Erramed. O tema é aparências, é um tema muito interessante. Nós vamos envolver com carinho o nosso querido Gessé, para que ele seja muito feliz mais uma vez na exposição desta noite. Bem-vindo, querido. Boa noite a todos. Nós vamos trabalhar mais uma vez. E aí, como foi dito, a nossa casa é pequenina, mas é aconchegante. Esse frio lá fora, a gente está aqui junto, né? E com o objetivo de aprender um pouquinho mais juntos. Nosso tema dessa noite é Aparências, do livro Renovando Atitudes, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Eu gostaria de abrir a nossa exposição da noite fazendo uma pergunta que deve ecoar e deve ser respondida por cada um de vocês, cada um de nós. Qual é o teu maior inimigo? Gostaria que nós pensássemos alguns segundos sobre esta resposta. Busquemos em nós qual é essa resposta. Qual é o teu maior inimigo? Como eu gosto de historinhas que ensinam coisas importantes para nós, eu vou começar falando de um escritor russo, um dos maiores que a humanidade já conheceu, século XIX, início do século XX, Lev Nikolaevich Tolstói. Tolstói foi um homem comum. Ele se transformou um dos maiores artistas do seu tempo. Se nós fizermos uma lista dos maiores escritores que a humanidade conheceu em todos os tempos, se nós fizermos uma lista dos 20 maiores, Tolstói estará nesta lista. Se nós fizermos uma lista dos 10 maiores, Tolstói estará nesta lista. Mas ele não foi grande por conta da arte que ele sabia levar adiante como ninguém, que era a arte da escrita, transportar para o papel, colocar no papel aquilo que ele captava do plano espiritual, mas principalmente
por aquilo que ele tentou construir na sua própria vida. Ele achava importante, durante toda a vida ele fez isso, não apenas levar a arte para o papel, mas aprender a transformar o que havia dentro dele. E ele escreveu, dentre as várias obras que ele escreveu Ana Karenina, por exemplo, falando sobre a sociedade do seu tempo, escreveu Guerra e Paz, sobre as guerras do século XIX, em que a Rússia participou, escreveu principalmente sobre os homens, os sentimentos humanos, aquilo que é importante dentro de cada um de nós. E ele escreveu um conto que chamou minha atenção há muitos anos atrás, ainda na minha juventude, na minha meninice, quase juventude, e que eu nunca mais esqueci. E aí, quando eu estava trabalhando esse tema, eu me lembrei desse conto, e aí eu vou tentar passar, um pouquinho do que foi a essência dessa historinha. E ele dizia assim: um homem sonhou que estava lutando contra um inimigo muito terrível. E esse inimigo, cada vez que ele tentava vencê-lo, esse inimigo com muita força acabava suplantando. E por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse vencer esse inimigo, ao longo de toda a noite, durante o seu sonho, ele não conseguia vencê-lo. Esse inimigo muitas vezes o prostrava, colocava o joelho em seu pescoço. Ele tentava se esforçar, conseguia se levantar, mas esse inimigo cada vez mais o jogava ao chão. Mais uma vez ele se levantava, banhado em suor do esforço da luta. Ele tentava e tentava e tentava, e por mais que ele tentasse, ele não conseguia suplantar esse inimigo. Quando já estava amanhecendo, ele já cansado daquela luta, ferido das batalhas daquela noite, ele tentava verificar qual era o rosto do seu inimigo. E por mais que ele tentasse olhar no rosto do seu inimigo, ele não conseguia vê-lo. Ele apenas sabia que ele era terrível e forte, mas não conseguia vencer. Por mais que ele tentasse, ele tentava virar o rosto do seu inimigo para si, mas esse inimigo fugia, se esforçava em sair e voltava novamente, e todas as vezes o jogava ao chão, mas ele se levantava de novo. E durante toda a noite isso continuou. Quando já estava perto de amanhecer, ele logrou em algum momento conseguir imobilizar esse inimigo por alguns segundos que fosse. E aí, quando ele consegue virar o rosto daquele seu inimigo para si, ele descobre, horrorizado, que aquele inimigo que batalhava com ele toda a noite e que vencia ele constantemente, tinha o seu próprio rosto. Então, eu volto à primeira pergunta que nós fizemos no início da exposição. Qual é o teu maior inimigo? Qual é o inimigo que nós temos dificuldade em vencer? O inimigo que nós temos maior dificuldade em vencer. E isso é claramente colocado por vários autores de várias formas diferentes. Sejam autores espirituais, sejam autores no plano físico, psicólogos, psiquiatras, Nós próprios, quando temos a coragem de olhar para dentro de nós, nós temos a coragem de admitir que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os nossos maiores problemas são gerados por nós mesmos. Os nossos maiores fantasmas são aqueles que estão dentro de nós. É difícil encarar a si próprio. É difícil encarar as sombras que estão dentro de nós. Quem é que tem coragem de encarar o seu inimigo, de olhar face a face para ele, de imobilizá-lo, nem que seja por alguns segundos, e alguns segundos de um sonho podem ser algumas centenas de anos da nossa vida espiritual. Quem é que tem coragem de imobilizar este inimigo e de transformar a si próprio para que a gente possa subir e sermos luz? Nós sabemos pelos estudos do Evangelho, sabemos pelos estudos hoje do que vem do plano espiritual, nós sabemos que nós estamos fadados a sermos luz. Todos nós estamos. Aqueles que aqui estão e que enfrentam, como todos nós aqui,
vários problemas, sabem ou devem saber que os problemas que nós enfrentamos são necessários para o nosso crescimento. No planeta Terra, aqui conosco, de uma maneira geral, a maior parte de nós enfrentam problemas e tem problemas muito sérios, problemas que nós não ousamos admitir, nem sequer para nós mesmos. Mas Hamed ensina que é necessário que nós admitamos que há sim problemas, que nós somos sim dotados de luz, somos todos dotados de luz, mas também somos dotados de sombras, que nós temos que aprender a encarar. Nós não vamos conseguir evoluir e sair deste planeta, sair dessa terra de expiação e prova e irmos para adiante sem nos encararmos a nós mesmos. Quando nós estamos a sós conosco mesmos, quando a gente tem coragem de ir no seu quarto, fechando a sua porta, quando a gente tem coragem de ir numa igreja ou em um local qualquer, onde nós consigamos olhar para dentro de nós temos a coragem de encarar os nossos fantasmas, e todos nós sabemos que nós temos fantasmas, alguns fantasmas tão terríveis que nós não conseguimos olhar para eles. Quando nós conseguimos fazer isso, nós temos a possibilidade de compreender que os fantasmas existem, que eles estão dentro de nós, mas que é possível vencê-los. As mensagens do Evangelho, todas elas são, antes de tudo, mensagens de esperança. A gente, o tempo inteiro, a gente olha para os personagens e para os escritos que vêm do plano espiritual e para as mensagens que vêm de lá, e o tempo inteiro eles ficam lembrando a gente acerca dos grandes monstros que coabitam e constroem as piores coisas da humanidade. E eles resumem esses monstros em alguns que são vaidade, orgulho. O tempo inteiro nós temos dificuldade para compreender isso. Somos muitas vezes mais facilmente aptos a olhar aquilo que está no outro, mas temos dificuldade de olhar para nós mesmos. É muito mais difícil. É muito mais fácil nós estabelecermos crítica, e a crítica é absolutamente necessária, mas é muito mais fácil estabelecermos crítica em relação aos outros. Recentemente nós conversamos aqui sobre a lição da trave do cisco. É muito mais fácil nós vermos o cisco que está no olho daquele que nos é próximo do que enxergarmos a trava que está no nosso olho. A gente tem dificuldade de fazer isso. A gente não admite. Hamed ensina que é exatamente este um dos grandes problemas. Nós fugimos dos nossos sentimentos interiores por não confiarmos no poder que nós temos de transformação. É possível transformar-se? É absolutamente possível, mas para transformar-se é necessário que nós encaremos as nossas sombras olho no olho. É necessário que nós admitamos que nós temos alguns problemas muito sérios e que temos que encarar. Não tem como. Emoções que a gente esconde. E aí a gente diz para nós mesmos, a gente diz para nós mesmos: olha, eu não faço mal a ninguém, eu não guardo mágoa de ninguém, eu nunca sinto raiva. Na verdade, isso não é verdade. Na verdade, nós sentimos raiva sim, nós sentimos inveja sim, nós temos muitas vezes emoções que a gente não gosta de ter, porque foi ensinado para nós desde pequenininhos que é feio esse tipo de sentimento. Ora, nossa, que horrível, você está sentindo inveja? Não é inveja isso que eu estou sentindo. Na verdade é outra coisa. Inveja, imagina, eu não tenho inveja de ninguém. Mágoa, ora, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não vou ficar doente por isso, porque eu deixo as coisas passar. Eu não guardo mágoa de ninguém. Raiva, eu não tenho raiva. Eu não sinto isso. Mentira. Nós sentimos sim. Claro que é algo que quando você consegue encarar que você tem esse tipo de sentimento, e que muitas vezes, embora você não queira reconhecê-lo, é necessário olhar esse sentimento nos olhos. E aí os psicólogos, os médicos ensinam que, olha, quando se trata da questão psicológica, as emoções existem sim.
Existem. Agora, qual é a forma de você canalizar esta energia e de transformá-la? Há outros ainda que sentem orgulho. Aí, muito pior para nós, né? Sentirmos orgulho dos nossos defeitos. E aí a gente fala assim: não, eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui desta forma desde pequeno. Não é agora que eu vou mudar. Eu já estou velho para mudar. É agora que eu sou adulto. E se lá na infância eu não mudei, na minha juventude eu não mudei, agora que eu sou um homem formado, maduro, agora é que eu não vou mudar. Eu estou velho demais para mudar alguns hábitos que eu tenho. Eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite como eu sou. Nossa, a gente tem orgulho de ser teimoso. Orgulho de estar em determinadas situações, saber que aquela situação nos causa dor, nos causa problemas, causa dor e problemas a outras pessoas, mas mesmo assim, nós não queremos mudar. Na verdade, essas frases todas que foram formuladas são válvulas de escape, são pequenas bengalas que nós usamos para continuar naquela posição que nós imaginamos que é cômoda. Na verdade, não é cômoda coisa nenhuma, mas a gente imagina, a gente se estabilizou naquela posição e a gente imagina que aquilo vai continuar dessa maneira, não vai mudar, e a gente está comodamente assentado nessa teimosia. Hamed coloca claramente que nós anulamos emoções que a gente entende não correta. Nós criamos disfarces. Nós criamos algumas hipocrisias que valem para a sociedade. A gente consegue passar. A gente consegue, inclusive, passar uma ideia de virtude. A gente consegue passar uma ideia de que nós estamos indo bem, que tudo é perfeito. A gente consegue enganar familiares, a gente consegue enganar amigos e muitas vezes a gente consegue enganar a si próprio. Isso é um perigo, porque significa que nós cristalizamos pensamentos que vão criar problemas para nós. Não tem como nós melhorarmos sem se transformar. E não tem como se transformar sem encarar nossos defeitos. Se nós estamos aqui, neste planeta, que é um planeta de expiação e prova, é sinal que nós temos muitos problemas. Não há que se envergonhar de nós termos muitos problemas. Nós temos que nos envergonhar de não querer mudar. Isso é um problema. Mas termos problemas, quem é que não tem problemas? Quem é que não tem esses fantasmas dentro de si? A gente conhece os nossos fantasmas. Alguns batem longos papos conosco. Alguns a gente tenta esconder, não queremos encará-los, mas eles estão lá e eles te perseguem. E aí, as pessoas, muitos de nós, a gente fica o tempo inteiro tateando nos lugares, procurando o lugar que vai te transformar. A transformação está dentro de você. Jesus ensinava isso. O reino de Deus está dentro de vós. Aí nós saímos por aí procurando templos que vão nos transformar, procurando igrejas, pastores, padres, centros espíritas que vão nos transformar. Os locais não nos transformam. Quem nos transforma somos nós mesmos. Não adianta, eu vou então para o Tibete e eu vou entrar lá em algum tipo de ritual místico que vai me transformar. Se você não tiver a predisposição em se transformar, você pode ir para o Tibete, para o Canadá, para a Europa, em qualquer lugar da Terra ou do espaço, que você não se transformará. Há como fugir de nós mesmos? Não há como fugir de nós, os nossos fantasmas e as nossas sombras, assim como a nossa luz nos acompanham. Então, em qualquer lugar do planeta Terra, ou em qualquer lugar do espaço onde estivermos, seja no plano físico ou no plano espiritual, seja encarnados ou desencarnados, aquilo que nós somos vai nos acompanhar, não tem como fugirmos. Então, ele diz, Hamed, vestimos a aparência de falsa humildade e compreensão, mas por dentro fervilhamos. Por dentro, uma ebulição de sentimentos e de emoções. Muitos desses sentimentos e dessas emoções não condizentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós colocamos para fora. Em algum lugar, eu li que muitas vezes as palavras são mantos brilhantes
que nos acompanham, mas essa luz, ela não foi construída de dentro para fora, portanto, ela não tem efeito. Quando nós estamos diante do plano espiritual e diante dos espíritos mais evoluídos, eles olham para nós e eles sabem exatamente o que nós somos. Por que eles sabem? Porque aquilo que nós somos está incrustado em nós. Aquilo que nós somos não está no nosso corpo físico. Isso que se perde, isso vai embora, vai para a terra, vai para o pó. Mas aquilo que nós somos, as nossas vivências todas, as nossas experiências, aquilo que a gente construiu de luz dentro de nós, vai nos acompanhar em qualquer lugar que nós estejamos. Então, nós muitas vezes achamos e aí nos esquecemos de tudo que nós aprendemos. Porque é muito fácil, o nosso planeta, ele incentiva a vaidade. Ele incentiva a gente se inchar o tempo inteiro com pseudos conhecimentos, com determinadas vantagens que a gente se julga muito merecedor. Todos nós nos julgamos merecedores de muitas coisas. E normalmente nos julgamos mais merecedores que outras pessoas. Na verdade, o que se coloca em termos de espírito é que aquilo que nós imaginamos que conhecemos, na verdade é apenas um arremedo de conhecimento. Todos nós estamos aqui em aprendizado, é uma grande escola. É uma grande escola e é uma grande escola que está fervilhando. É uma grande escola, basta nós prestarmos atenção no que está acontecendo no mundo. 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes num mundo que fervilha de oportunidades, sim, de problemas, mas de oportunidades de crescimento. Aí, a gente normalmente vê alguém que está sofrendo demais, com problemas terríveis na família, ou problemas terríveis pessoais. E aí a gente olha meio de longe e diz assim, ainda bem que eu não estou passando por isso. Certamente, se ele está passando é porque ele merece. Nós nos esquecemos, muitas vezes manifestação de orgulho, de vaidade, porque nós nos esquecemos que aqueles que enfrentam dores maiores, eles também têm oportunidades maiores de crescimento. Aqueles que estão enfrentando dificuldades maiores agora, se eles forem vencedores nessas dificuldades, eles esparzerão luz adiante. Aqueles que estão com problemas terríveis, muitas vezes a eles foi dada a oportunidade de eles provarem que eles estão aptos a serem luz, que eles não são luzes apenas de falar, mas que eles construíram isso dentro deles. E aí eles enfrentam grandes problemas. Talvez problemas, sombras que eles trouxeram do passado, mas que naquele momento foi dada a eles a oportunidade de enfrentamento. Então todas as vezes que a gente enfrentar problemas, por mais terríveis que eles sejam, e aí a gente bateia, né? A gente curva a cabeça, a gente às vezes desanima, mas depois respira, né? E fala assim, meu Deus, obrigado pela oportunidade. Difícil isso, né? Difícil. Mas aí a gente sabe que se formos vencedores naqueles problemas, naquelas dificuldades, nós adiante esparziremos luz, não só por palavras, mas porque a gente construiu alguma coisa dentro de nós. As lições do Evangelho são lições impressionantes. Cada vez que a gente olha para essas lições, a gente percebe que elas trazem algo novo. Todas as vezes que a gente lê o Evangelho, e aí você vai lendo, né? Depois você volta e lê de novo, volta e lê de novo. Todas as vezes que você faz isso, e aí passado muito tempo, você percebe que a maneira como você enxerga aquilo é muito diferente. A maneira como nós enxergamos o que nós lemos aos 17 anos é muito diferente do que quando nós temos 60, 70 anos de idade. E aí alguém dirá, é apenas por conta desse processo todo da vida, por conta da experiência, as lutas que nós enfrentamos, a humildade que a gente adquiriu ou não durante esse período, você vai enxergar aquilo de outra maneira. Quando nós enfrentamos dificuldades, e aí tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que ela fala sobre alicerce. O que você construiu dentro de você? Alicerce. E aí diz assim, que aqueles que acham que construíram o reino de Deus dentro deles são como aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Aqueles que apenas falam, mas que na verdade não aprenderam a construir na experiência, eles têm problemas muito sérios, porque eles construíram a casa deles sobre a areia.
E aí diz assim: e vieram os ventos, vieram as tempestades, e como a casa estava construída sobre a areia, essa casa caiu. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, montou um alicerce poderoso. E vieram os ventos, vieram as tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos a elas. Mas essa casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Que casa que nós edificamos dentro de nós? Quando a gente enfrenta os problemas, a gente tem que perguntar isso para nós: que casa eu estou construindo? Eu busco nos lugares, qualquer lugar que nós vamos, eu busco o quê? Eu busco apenas as palavras que depois se tornam vazias. Depois que eu sair para o mundo, eu esqueço tudo. Eu não construí dentro de mim. E aí, só para encerrar, tem um finalzinho aqui, diz assim. Aí um trecho do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina, lugar de trabalho. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Toda a terra é local de trabalho, onde quer que nós estejamos. O templo, se um dia ele não existir mais, aquilo que nós construímos dentro de nós vai permanecer. Se nós não tivermos nem mais esse templo físico, que é o templo do nosso espírito, se nós não tivermos mais isso, que nós construímos dentro de nós vai permanecer. A certeza da imortalidade é isso. Não há nada que possa derrubar o espírito que construiu a sua força sobre a rocha. A luz que nós construímos dentro de nós. Não tem nada que possa derrubar. Nem a morte. A morte que assusta todos nós, que derruba esse corpo físico, ela não tem poder contra o nosso espírito. Jesus trouxe essas lições de maneira absoluta. Nós não temos que temer essas lutas, porque elas são lutas que nos levam adiante e que vão nos levar a caminho da luz. Por louvá-lo, continua a frase, né? Nas igrejas e menosprezá-lo nas ruas, a palavra do Evangelho, né? É que temos naufragado 1000 vezes. 1000 vezes nós vivemos, 1000 vezes nós naufragamos, e outras 1000 vezes nós viveremos. Mas porque não construímos a palavra do Evangelho dentro de nós, é que nós naufragamos. E aí a gente continua. Ouvimos a palavra do Evangelho em vários lugares. Em vários lugares a gente ouve essa palavra. De várias formas diferentes. Através de vários atores diferentes, em vários lugares do mundo. A gente ouve a palavra do Evangelho, de um jeito ou de outro. Mas aí, como nós menosprezamos essa palavra nas ruas, porque a gente está mergulhado na ilusão, a gente está mergulhado naquilo que nós achamos que somos, estamos mergulhados na vaidade, estamos mergulhados nos bens materiais, nas conquistas todas que são tão importantes para o mundo físico, é que nós naufragamos 1000 vezes. E aí ele diz: transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. A palavra do Evangelho é viva, ela deve ser construída dentro de nós. Não é possível nós nos transformarmos se a gente continuar usando máscaras e continuar construindo mentiras nas quais nós nos apoiamos para não nos transformar. É necessário olhar os nossos fantasmas de frente. Isso nos levará a uma catarse, a um conflito, mas é um conflito saudável, porque depois desse conflito nós aprenderemos a nos conhecer de verdade, quem nós somos. E quem nós somos não é necessariamente muito bonito, mas é o que nós somos. E se nós vamos nos transformar, é necessário nós encararmos quem nós somos de verdade. Então aí, eu gostaria de terminar com a mesma frase que nós começamos. Quem é o teu maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Nós construímos a escada que nos levará à luz, mas nós também permitimos destruir esta escada que nos mantém atrelados às sombras. Se a gente quer caminhar na direção da luz, nós vamos ter que construir essa força, essa luz dentro de nós. Obrigado.
É isso, queridos. Momento da participação daqueles que quiserem. Fazendo uma pergunta sobre o tema. Recebe. Alguma? João Carlos é meu companheiro das palestras, né? Toda vez ele faz uma colocação. Ótimo, obrigado. Está imbricada. Ah, claro. Tem duas forças, né? Não, tá certo. Tá certo. Não, na verdade é assim, olha. Eu penso o seguinte, essa coisa de bem e mal, luz e trevas, ela foi usada e criada pela sociedade, né? Desde muito tempo, não é de agora, todas as religiões usam isso como uma forma simbólica de demonstrar que há necessidades de transformação. Então, quer dizer, é muito mais fácil nós compreendermos se a gente colocar dessa maneira simbólica, luz e trevas, bem e mal, né? Claro e escuro. Mas eu concordo com o senhor, na verdade é exatamente isso. Essas coisas estão imbricadas em nós. Não há ninguém totalmente mal, nem há ninguém totalmente bom. Nós todos temos as sombras que estão em nós, mas as sombras também são feitas de parte é luz. Elas vão se transformando, elas vão gradativamente se transformando em luz. Então é muito mais fácil eu criar a imagem através dessa simbologia, mas isso não quer dizer que há duas forças antagônicas e que elas o tempo inteiro é um símbolo, né, gente? É um símbolo. Então como o senhor, imagino que o senhor pense isso, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que essas coisas elas estão entrelaçadas. Elas estão em nós entrelaçadas. Inclusive, é até bom a gente entender dessa maneira, porque nós não temos aquele medo de encararmos aquele problema que todos nós temos, os vários problemas que nós temos. Quer dizer, você encara como algo a ser superado. Né? Está em você. Você não tem que ter vergonha do que está em você, porque é você. É o que é você. Agora, é necessário transformar. Quer dizer, transformando a si mesmo, nós transformamos aquilo que está ao nosso redor. Transformando individualmente, nós ajudamos a transformar a sociedade. E o planeta Terra, como nós sabemos, está num processo de transformação. Se nós compararmos a Terra de hoje, as civilizações de hoje, com aquelas de milênios atrás, nós perceberemos até nos nossos costumes, nas leis, você percebe uma certa evolução, uma transformação. Que não quer dizer que todos os nossos fantasmas estejam erradicados. Tem problemas muito sérios serem resolvidos. Individualmente ou coletivamente. Não sei se... Oi, boa noite. Quando nós nos conhecemos, e aí você tem grandes filósofos, né, além de Jesus, você tem outros que trabalhavam com essa ideia. Quer dizer, é necessário olhar para dentro de nós, reconhecer os nossos problemas, e na medida em que você se conhece, você sabe onde estão os seus pontos fortes e os pontos fracos, e atacar os pontos fracos. Isso é um trabalho que não é um trabalho de um dia para o outro. Ninguém diz assim, olha, não, a partir de amanhã eu serei bom. Não tem como fazer isso. Agora, é possível que esse burilamento íntimo, essa transformação, seja feita gradativamente. Até por isso, e a mesma lógica está colocada na lógica das reencarnações. Não tem como alguém se transformar absolutamente da noite para o dia. Não é possível isso. Mas é possível
gradativamente, vagarosamente, nós nos transformarmos. Então, esse momento de transformação, e aí que é o grande problema, a gente vê às vezes muitos espíritas, muitas pessoas falando assim, eu tenho que me transformar, mas poxa, tem tantas vidas, vou deixar para a próxima, né? Por enquanto vou ficar tranquilo como está. Mas há um momento em que você terá que tomar uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, ela vem embalada pelo sofrimento. Quando você está amaciado, entre aspas, pelo sofrimento, você consegue tomar decisões que vão mudar a sua vida. Nós temos vários relatos, não só espíritas, de transformações que mudaram a vida das pessoas. Mas por que elas se transformaram? Porque elas compreenderam, muitas vezes pela dor, que aquilo era necessário, né? Aí a gente, né, até sai um pouquinho daquele clichê de pagar pelos pecados, pagar pelos erros. Não é pagar pelos erros. Se o teu erro te causa dor, você não vai querer a dor, você vai se transformar. Se o teu erro te causa problemas, e aí a ideia de inimigo de nós próprios, se o nosso erro nos causa problemas, é melhor que nós decidamos o quanto antes nos transformar, porque aí você gradativamente terá menor sofrimento, né? E aí pode ajudar outras pessoas que estão no caminho junto com você, porque a lei maior da vida é a lei do amor, não tem como você evoluir sozinho, tá bom? Boa noite. Depende dos outros, né? Quer dizer, o espírito não tem condição de evoluir sem o corpo. E o perispírito é o elo de ligação. Ainda bem que eu não falei, né? É o elo que vai ligar os dois, certo? Mas é isso mesmo, perfeito.